Boa noite, querida igreja. Estou vendo uma turma do coral aí, guerreira, que depois de passar aí quase 8 horas de viagem, né? Está aqui conosco. Mais? Eita, 12 horas. Eu estou pensando como vai ser o Campuri daqui a alguns dias, né? Daqui a uns dias nós estaremos indo, além de Foz do Iguaçu, nós estaremos indo ali para Santa Helena, no Paraná. E lá teremos também ali momentos muito especiais com os nossos desbravadores. Falando em desbravadores, próximo sábado, o que nós comemoramos? O Dia Mundial dos Desbravadores. Será uma linda festa, até mesmo aqui na nossa igreja, né? Com batismos, né? Com, como é que fala? Investidura ali em lenço. Então, esperamos vocês também no próximo sábado. Queridos, ao longo dos anos, como cristãos, né? Como membros na igreja, membros ativos ali, às vezes por não nos envolvermos no serviço, ou quem sabe ali porque outras coisas acabam consumindo mais tempo da gente, que não o envolvimento com a missão, com as atividades na igreja, com o envolvimento ali nos ministérios da igreja, muitas vezes deixamos de ter uma comunhão com Deus e às vezes chegamos a cometer o mesmo erro que o povo de Israel. O povo de Israel estava lá no Egito como cativo, né? Vivendo ali como escravos dos egípcios. E quando Deus deu a libertação para o povo, enquanto eles estavam indo ali em direção ao Mar Vermelho, Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los e uma coluna, uma nuvem, para esconder o sol da face deles e não queimar, né? Amenizar ali então o calor, né, as dificuldades do povo. E além de providenciar a travessia do mar, onde eles acharam, poxa, Moisés trouxe a gente até aqui, Deus então, né, que quando culpavam Moisés, estavam culpando a Deus também. Até aqui para nós morrermos na beira do Mar Vermelho. E Deus foi lá e fez, quem sabe ali, vamos ver, acho que o maior de todos os milagres. Atravessar o mar. Depois, quando chega do outro lado do mar, no deserto, Deus providenciou ali que a água de Mara, né, se tornasse água doce, água potável. Depois providenciou o maná que descesse do céu. Depois providenciou ali as codornizes, mas também porque o povo já estava reclamando. Se deixar o ser humano, quando ele não se debruça sobre a palavra do Senhor, ele só vai reclamar. E vai começar a achar um culpado para a situação de vida que ele está. E sabe quem que ele vai culpar? A Deus. Nunca a pessoa vai fazer uma avaliação da sua vida, uma avaliação de como está a conduta dela diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus, será que eu tenho sido obediente? Será que eu tenho feito aquilo que me propõe a palavra? Né, de ser uma pessoa íntegra, justa, fiel, boa, assim como nós vemos então ali nos frutos do Espírito, né? Será que estou condizendo com aquilo que a palavra exige? Ou com aquilo que Deus me orienta a ser? E depois, em relação à sociedade, será que eu estou sendo uma pessoa honesta? E será que eu estou sendo uma pessoa com empatia? Será que eu estou sendo uma pessoa que está transmitindo o amor de Deus, as verdades da palavra de Deus, para o meu semelhante, para o meu vizinho, para as pessoas lá no trabalho, né, para os meus colegas, meus amigos aí de dia a dia? A pessoa, ela deveria de fazer uma avaliação. Se ela está entrando por esse mesmo caminho, de querer achar culpados, de achar apenas, né, os problemas para as soluções, não as soluções para os problemas. Infelizmente, quando nós deixamos de orar, de estudar a palavra, de ter comunhão com Deus e de testemunhar das bênçãos de Deus na nossa vida, nós caímos nesse erro. No último sábado eu estive pregando aqui, né, e nós podemos falar sobre João capítulo 15, e Jesus falando ser a videira verdadeira, né, e nós os seus ramos. E colocando ali nós como ramos ligados à videira, ele poda. Alguns ele corta e toca fogo. E no final a gente sabe que vai ser assim. Mas aqueles do qual ele sabe que podem mais e devem fazer mais, porque alguns, Deus deu talentos maravilhosos, capacidade maravilhosa para pregar o evangelho, para ser testemunhas e para fazer mais. E a gente lembra, né, aquele que foi dado mais, mais lhe será cobrado. Essa é a realidade. Então, queridos, a gente sempre vê, então, muitas vezes ali, o aspecto negativo ou as coisas negativas, quando a gente entra no mundo cristão,
Ou quando a gente se torna um cristão, nossa, não é fácil guardar o sábado. Nossa, sexta-feira, então, né, eu tenho que pedir para o meu patrão para sair um pouco mais cedo, porque senão sempre entra ali 8 horas, 9 horas, né, mas eu preciso do emprego, eu preciso do trabalho, Deus vai entender. Quando é em outras situações, nós também acabamos negando a nossa fé, e muitas vezes murmurando e dizendo assim, poxa, Deus não vai deixar que a minha família chegue a essa situação, a essa condição, eu vou ter que tomar uma atitude drástica, e Deus vai entender. Sabe, queridos, Deus ele até entende, ele entende que nós estamos fazendo ali algo independente dele, longe dele, sem a presença dele, ele entende isso, mas ele gostaria que nós entendêssemos, se nós fizéssemos as nossas escolhas baseadas nos princípios da palavra, em obediência àquilo que ele nos pede, meu amigo, seria como Malaquias 3:10, ele abriria janelas do céu, e derramaria sobre nossas vidas bênçãos sem medidas. E eu não digo só bênçãos sem medidas de Malaquias, que fala sobre a parte financeira. Eu digo sobre uma paz de espírito no relacionamento com a família. Eu digo ali de a certeza de estar trabalhando num lugar onde as pessoas também, o ambiente onde você está é um ambiente saudável, não um ambiente hostil. Sabe? E muitas das vezes, queridos, a gente só vai enxergar o aspecto negativo. Eu gostaria, né, de convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia, mas antes disso, gostaria de pedir mais uma vez a presença do Espírito, não que Ele não esteja conosco aqui desde o primeiro momento, está conosco desde que nós acordamos, mas para abrir a palavra, entender e colocar em prática na nossa vida. Feche seus olhos. Querido Deus e bondoso Pai, nosso Paizinho amado, nosso Senhor, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor, nós queremos aqui, Pai, pedir a presença do Teu Santo Espírito, para que nós, ao estudarmos a Tua Palavra, Pai, nós possamos entender que nós somos agraciados, abençoados, nós fomos direcionados para ser um povo santo, um povo separado, um povo, Senhor Deus, que deve brilhar entre as nações, um povo do qual o Senhor chamou para sermos cabeça e não cauda, para que possamos, Senhor Deus, que com todos os aspectos do caráter de Cristo, mostrar o Teu amor, a Tua graça, a Tua justiça diante dos povos, e principalmente, Senhor Deus, diante da nossa família, no nosso lar, diante da nossa vizinhança, diante também ali, Senhor Deus, do ambiente profissional do qual estamos inseridos. E nós queremos te pedir, ó Pai, que a Tua Palavra, ela faça morada no nosso coração nessa noite, para que nós possamos, Senhor Deus, nessa semana que se inicia, sermos vitoriosos. E nos acompanhe, Senhor Deus, até o próximo sábado, que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Então você vai pensar, por que eu pedi que Deus nos acompanhasse até o próximo sábado? Ontem eu preguei lá na igreja do Horácio, e eu falei o seguinte, poxa, a nossa igreja organizada, ela é tão abençoada, que nós começamos a semana com Deus, no domingo, oportunidade de pedir a ajuda dEle, a direção dEle. No meio da semana, por causa das atividades, do trabalho, nós ainda temos um encontro com Ele, mas nós não encerramos a semana sem novamente buscar a sua face. Você sabe que lá em 1 Samuel, capítulo 12, 13 ali, Saul ele ficou uma semana sem buscar a face do Senhor. E aí ele resolveu fazer um holocausto ali para ver se Deus estaria com ele e ajudasse ele, né, a resolver a situação. E aí, lá no capítulo 15, Samuel diz, né, na verdade Deus diz ali para Samuel, que ele se agrada em obediência e não em sacrifício. Se Saul tivesse sido obediente a ele, Deus teria confirmado o seu chamado para ser rei. Mas lá no capítulo 12 mesmo, 11 e 12, eu estou dizendo 11 e 12, que é entre 10 e 12 ali, né? Deus então chama alguém que é segundo o seu coração, Ele chama Davi. Queridos, o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, ele nos apresenta pelo menos 7 verdadeiros motivos, ou ele nos dá 7 privilégios de nós sermos cristãos, de nós sermos filhos de Deus. E ele começa então já com o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, dizendo o seguinte, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se você tem, e está aí já consultando, está no livro, então, de 2 Timóteo, capítulo 2, deixa marcado, coloca aí o teu divisor, marcador aí de Bíblia, ó, ali em 2 Timóteo, capítulo 1 em diante, e abre comigo, então, a sua Bíblia também lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, e vamos ver o que Deus nos diz ali também. Primeiro,
cientes, né, de que nós somos filhos de Deus e nós devemos nos fortificar na sua graça, compreender essa graça que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus. 1 João 3,1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Amigos, que dádiva, que graça poder ser chamado de filho de Deus. Você e ele, você e eu, como cristãos, né, somos filhos dele, e por ele, pelo que ele fez por nós, antes mesmo de nós merecêssemos alguma coisa, ou imaginar que merecêssemos, ele enviou seu filho. Ele já sabia que eu e você existiríamos antes mesmo de estar no ventre da nossa mãe. Ele sabia que você estaria aqui hoje, nesse exato momento, nesse dia. Ele te deu liberdade de escolha, e essa liberdade também é sagrada. Ele respeita as tuas escolhas, mas Ele quer, Ele deseja que você esteja ligado a Ele, que você ande na presença dEle, que você reconheça como um pai. Reconhecer Deus como um pai é entender que Ele como pai sabe muito mais sobre a minha vida do que eu mesmo. Muitas vezes a gente vê filhos rebeldes, né? Filhos querendo dizer para o pai e para a mãe como que vai ser, como que não vai ser, e às vezes tem um novo termo aí agora, para a criança que faz diferente, ou para a pessoa que também é TOD, eu acho, né? Que a pessoa, você diz para ela, olha, é para você fazer dessa forma aqui, não faça dessa. E você deu a letra, a direção para ela, como era para fazer, ela vai lá e faz errado. Deus nos chama de seus filhos e deseja que nós sejamos seus filhos, primeiro porque nós devemos ser obedientes e saber que Ele conhece já o futuro. Ele sabe que como crianças, talvez engateando na fé, nós precisamos de direcionamento, de alimento, para nos mantermos firmes, saudáveis, e podermos avançar nessa batalha que nós sabemos que não é só uma batalha física, é uma batalha também espiritual. Reconhecer que Deus é nosso Pai, e nos colocar na condição de seus filhos. Nos lembra quantas vezes quando nós abordamos, ou falamos aqui sobre a história do filho pródigo, quantas vezes eu e você, ou quem sabe até aqui, os mais velhos, não foram filhos pródigos. E às vezes estão lutando também para que seus filhos, que na sua família, talvez até algum familiar seu, que esteja lá como aquele filho pródigo, longe dos braços do Pai, longe da família de Deus, lutando e orando e talvez esperando que esse filho volte para os caminhos do Senhor. Primeiro privilégio, então, ser chamado de filho de Deus. Segundo privilégio, versículo 3, participa dos meus sofrimentos, lá, 2 Timóteo, capítulo 2 agora, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Se você lembrar, Juízes, capítulo 6 e 8, né? Nesses dois capítulos nós vemos uma grande batalha que um homem chamado Gideão, que era um lavrador, um agricultor, que achou que não tinha capacidade nenhuma, e realmente entendeu que sem Deus ele não tinha capacidade nenhuma, que se preocupava em formar um grande exército para lutar por Deus, aquela batalha contra os midianitas, né? E ele se via incapaz, insuficiente, e Deus mandou ele arregimentar um povo, e foi diminuindo aquele povo, de 20 mil, né, para ali 10 mil, e no final de tudo, 300 pessoas, mais Gideão, 301 pessoas, foram ali arregimentadas para fazer frente diante do exército midianita, para que Gideão reconhecesse, depois de quebrar o canto e gritar por Gideão e pelo Senhor, que a batalha não é nossa, mas nós devemos de ouvir a voz daquele que nos arregimentou, que é o grande general Jesus Cristo, para que a nossa disposição, a nossa prontidão, ela seja efetiva e nós possamos ir, e você não vai lembrar, talvez no momento ali, e que Deus faça isso com a gente, que armas nós vamos usar, mas é Ele quem colocará as armas na nossa boca, as palavras que nós devemos de dizer, de que forma devemos de nos prostrar, e o que nós usaremos para vencer essa batalha. Deus deseja que também como soldados e bons soldados, nós estejamos de prontidão. Sabe que estudando um pouco aquela história lá de Gideão, eu lembro que Deus disse que aqueles que se deitassem sobre a água e ficassem ali tomando a água com a cabeça baixa, sem olhar para frente, esses eram para ser dispensados, né? E só naquele dia ali mais de 11 mil foram dispensados. Só 300 olhavam firme para frente, como sabendo que o inimigo viria,
levavam a mão até a água e colocavam ela até a boca, e ficavam ainda olhando firmemente para frente. E quantas vezes, meus amigos, meus irmãos, eu e você baixamos a guarda como soldados? Devemos estar sempre nos policiando, né? Devemos estar sempre ali de prontidão, sabendo que as coisas estão acontecendo à nossa volta e que as coisas podem acontecer também no nosso lar, na nossa casa. Então, fortifica a tua casa, fortifica a tua família. E de que forma? Na palavra do Senhor. Culto familiar, meditação, estudo da lição. Está faltando fé? Estuda a lição. Está faltando força? Estuda a lição. Está faltando inspiração, direcionamento? Estuda a lição. Quantos aqui fizeram a assinatura da lição da Escola Sabatina? Amém? Querido, se não fez, faça. Eu estou dizendo para você, se está com problema na educação dos filhos, estuda a lição, compra a lição, faz a assinatura da lição. Está com problema no relacionamento com o esposo, com a esposa, faz a assinatura da lição. É as armas que Deus te dá para que você possa alimentar e cuidar da tua família, e cuidar da tua vida espiritual, profissional, emocional. Queridos, Deus nos dá todas as ferramentas. A maior de todas elas é a presença do Espírito Santo, que não é só apenas nosso consolador, é nosso motivador, direcionador, inspirador, para ver que existem coisas celestes, coisas espirituais, muito mais importantes do que as materiais, e coisas que a gente se demora no dia a dia na nossa casa. Terceira alegria, além de ser um soldado de Deus, um filho de Deus, primeiro, versículo 5, eu já ia puxar o outro texto. Vamos lá, versículo 5 de 2 Timóteo, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. É importante você seguir as regras, você ser obediente, mas como um atleta, que nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 9, 24 e 25, diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Amém? Queridos, a nossa luta como atletas, então, o nosso desafio como atletas é nos esforçar. Um atleta treina. Eu lembro que na história, várias pessoas aí, né, vários atletas, um deles era Mike Tyson, que as pessoas perguntaram para ele, né, como ele se dedicava, como que ele fazia para ser um campeão. Ele disse o seguinte: eu acordo 4 horas da manhã. E uma pessoa perguntou para ele, né, e aí disse assim: eu soube que você acorda 4 horas da manhã. Ele disse: não, 4 horas da manhã eu já estou treinando. E ele disse assim: se eu souber de alguém que esteja treinando antes das 4 da manhã, eu acordo mais cedo ainda para treinar antes dessa pessoa, porque é assim que nós vamos ser campeão, treinando, né, nos esforçando. E de que forma nós podemos treinar? Amigos, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é um músculo também. Se você não exercitar, e olha, grandes estudos revelam que pessoas que hoje estão passando tanto pelo Alzheimer, como outras doenças neurológicas, aquela pessoa que tem o hábito de leitura em livro físico, como a Bíblia, né, como outros livros que você tem na sua casa, não no celular, no computador, que eles dizem que a memória que você faz de algo que é virtual, ela é uma memória passageira. Ele sabe que se você precisar disso, você vai só abrir o smartphone, o tablet, o computador, e você vai ter ali. Então, não força o seu cérebro a criar ali uma memória nova, ou seja, um neurônio novo, de um conhecimento novo. Então, você acaba não armazenando. Então, quando você lê um livro, você sabe que você não vai poder ficar com aquele livro, quem sabe ali, para cima e para baixo, que você tem que estar com as mãos livres ali para outras atividades. Então, meu amigo, treina o teu cérebro na palavra do Senhor, absorve das histórias bíblicas, do direcionamento que ela dá para mim e para a sua vida, para que nós sejamos vencedores também. E como diz, aqui o que nós vamos ganhar não vai ser uma coroa desse mundo, por destaque, né, por, como é que se diz ali, por força, nem por presença, né, ou vamos dizer assim, por ser uma pessoa importante. O que nós vamos ganhar aqui, daquele que já venceu por nós, que é Jesus Cristo, é a coroa da eternidade, da vida eterna. Amém?
Então, por isso, nos esforcemos, alimentemos o nosso cérebro daquilo que é bom, daquilo que é importante. Então, além de ser um atleta de Deus, um soldado de Deus, um filho de Deus, versículos 6 de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Nós vamos ver agora aqui, João capítulo 15. Lembra que nós abordamos na semana passada, então, sobre a videira. Assim como Deus tem a responsabilidade de cuidar da lavoura, da igreja, da missão, Ele chama eu e você também, queridos, para nós participarmos ativamente também dessa obra. Nós sabemos que é Deus quem cuida de tudo e de todos, mas Ele nos dá a dádiva de sermos também seus lavradores e cuidarmos ativamente dessa igreja. Em quais âmbitos? Seja Ele, meu amigo, em estar lá naquela porta, recebendo as pessoas com um largo sorriso de gratidão, que mais uma alma chegou à casa do Senhor. Seja Ele, por poder ter aqui um momento de ajudar a organizar a igreja. Seja Ele de participar ativamente nas obras missionárias dos ministérios, com as crianças, com os adolescentes, jovens, com os nossos velhinhos aqui da igreja. Em qualquer ambiente, Deus nos dá capacidade. Não existem pessoas sem talentos. Existem pessoas com talentos. Todos nós somos dotados de um talento. Talvez você ainda não tenha descoberto o seu, mas existe um talento em você. Tem aquelas pessoas que não são, que são meio envergonhadas, mas ali nos bastidores é aquele amigo, conselheiro, que abraça e que identifica, você não está legal hoje. O que aconteceu com você? Posso te ajudar em alguma coisa? Aquela pessoa de confiança, aquela pessoa que você pode colocar seus anseios, suas dificuldades. E quantos amigos nós encontramos assim? Eu tenho pelo menos uns 2, daqueles de confiança e de fé. E é aqui nessa igreja mesmo, viu? E fora os outros que eu tenho da minha andança aí, como colportor, como estudante de teologia lá no NASP. Então, queridos, quando nós somos lavradores, olha o que diz então João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quem que fala isso? Quem que falou isso? Jesus. E ele diz, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda que dá fruto, para que dê mais fruto, ele a poda. Queridos, essa versão aqui eu não lembro qual foi, mas eu baixei e coloquei no Word ali para eu ter eles acompanhando na minha Bíblia aqui. Mas Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Se nós estivermos ligados dele, nós vamos evidenciar os frutos de andar com Jesus. Você vai ser manso, você vai ser uma pessoa amigável, você vai ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que estende a mão, você vai ser uma pessoa que está atento às necessidades daqueles que estão à sua volta, você vai ser uma pessoa diferente, o mais importante, daquela pessoa que você era antes de encontrar Jesus, antes de andar com Jesus, antes de conhecer do caráter dele e da pessoa dele. Se você não mudou nada, e se você já deixou de estudar a Bíblia, eu vou dizer assim, se você está aqui hoje, essa noite, quem convidou você, trouxe você para cá, foi o Espírito Santo, você está ouvindo a voz dele ainda. Muitas pessoas se perguntam, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Eu vou dizer para você, querido, o dia que você pecar contra o Espírito Santo, você não vai querer nem passar na frente dessa igreja aqui, você vai passar distante. A sua vida vai estar num emaranhado de pecado, um lamaçal, que você não vai querer nada com as coisas sagradas, com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. Então, querido, ainda ouve essa voz, escuta essa voz, abraça essa voz e faz o que ela pede, porque ela está produzindo um fruto em você e deseja produzir, não só para o reino de Deus, mas também para a sua vida, ela mudar e melhorar, ser uma vida diferente, uma vida de alegria, se é uma vida de tristeza, não, uma vida de festa, de felicidade, de bênçãos. Se você hoje só enxerga problemas, então, querido, deixa Deus transformar a tua vida. Se mantém ligado à videira que é Jesus. E se manter ligado, como eu disse lá no início, estudo da palavra, oração, vir à casa de Deus. Eu já disse em outro momento aqui, que é aqui que você aprende sobre o verdadeiro amor. Não o amor que o mundo diz aí fora. Que enquanto você pode oferecer alguma vantagem para o companheiro ou companheira, enquanto você tem alguma coisa financeira, porque a gente acredita que quando o pastor, padre, outras pessoas cerimonialistas aí,
que fazem casamentos, eles eram para dizer muitas outras coisas, ou fazer muitas outras perguntas ali na hora. Porque na hora da doença, muitos têm abandonado. E olha, quantas pessoas eu tenho visto sendo abandonadas na hora da doença. E quantas vezes também eu tenho visto o jogo virar, viu? Aquela pessoa que abandonou, depois foi abandonada, deixou a esposa acamada, sem ninguém para cuidar dela. Depois ele ficou doente e a mulher do qual ele largou para ficar, largou dele. E ele acamado, numa casa alugada, sem dinheiro para aluguel. A ex-esposa traz ele para dentro de casa de novo, cuida dele, nunca aceitou o divórcio. E aquele homem entende sobre qual é o verdadeiro amor. O primeiro amor é o amor de Deus por cada um de nós, do qual, se nós tivermos e nos mantivermos ligados, o mundo vai conhecer qual que é o amor de Cristo. E queridos, o quinto, ele fala lá no versículo 15, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. E sabe, eu coloquei aqui algumas curiosidades que falam sobre o obreiro, né? Primeiro, ele é uma pessoa comprometida com Deus, com a obra de Deus. Ele ajuda o pastor a manter a ordem e também a pregar a verdade. Esse é o primeiro passo de um obreiro de Deus aqui que a gente pode ver em Timóteo. Mas tem algumas outras, né? Eu coloco aqui 7 características dentro dos 7 motivos que Paulo nos dá aqui na carta a Timóteo. Eu coloco aqui também que o obreiro, sobretudo, ele ama a Deus e a sua palavra. Um verdadeiro obreiro, aquele que quer cumprir o ministério de Cristo em sua vida. Primeiro, ele ama a palavra. Ele tem a aptidão para ensiná-la. Depois, ele tem disposição também para perdoar. Imagine um obreiro, um filho de Deus chamado para participar na obra, mas que não perdoa. Como seria? Lembra daquela parábola que Jesus diz, daquele homem, né, que perdoou, que o seu senhor perdoou a dívida dele, e ele foi lá e cobrou uma dívida maior ainda de outra pessoa. Se nós não perdoarmos, queridos, como a gente quer que Deus nos ofereça o perdão? O perdão de outras pessoas diante de nós é um perdão deste mundo, sobre coisas deste mundo, sobre situações que ocorrem neste mundo de pecado. Mas nós queremos ir para o céu. Vai ser uma outra expectativa, vai ser um outro local diferente do que é aqui. Não mais vai existir a morte, a dor, o rancor, o ódio, a mágoa, as diferenças e até mesmo aquele problema. Só que eu sei que para eu ir para lá, eu tenho que perdoar aquela pessoa. Eu preciso perdoar aquela pessoa para poder estar lá, porque não vai ter 2 céus, né? É um céu só para todos. Nós vamos estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também dessa pessoa. E se eu não perdoar essa pessoa pode ir para o céu e eu acabar não indo. Olha como é. Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão que na Segunda Guerra Mundial ali, ele escreveu uma frase muito interessante que ele disse que o rancor, a mágoa e o ódio é um veneno que a gente toma esperando que os outros morram, né? É a grande realidade. Se nós mantivermos isso, tem gente que nem sabe o que a gente está passando, a dificuldade, né, que a gente está ali de perdoar. A pessoa já está num outro patamar lá, até esqueceu do que falou, do que fez, e a gente está lá remoendo, às vezes, algo que a pessoa falou sem intenção ou que a gente interpretou de forma errada. Então, perdoe. Tem capacidade também esse obreiro de esperar no Senhor, ouvir ali a resposta do Senhor para o seu tempo e hora certa. Quantas vezes hoje nós somos incentivados a responder e a exigir que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas não funciona assim. Esperar no Senhor é saber que pode passar um dia, um mês, um ano ou anos esperando essa resposta, mas Deus tem uma resposta, Ele sempre responde. Este mesmo obreiro, ele deve ter a capacidade de suportar os fracos e os imaturos. Quando a gente vê alguns líderes da nossa igreja, principalmente anciãos, e a gente vê a experiência dessas pessoas e como elas lidam com essas situações, elas colocam às vezes ali um freio. Não, espere, não vamos fazer justiça agora, vamos entender um pouco mais o caso, não vamos nos antecipar em executar aqui uma disciplina,
uma remoção sem conhecer realmente a realidade, vão ver os pontos, os fatos, mas sempre vai ter aquele acusando, aquele que vai querer já fazer justiça. E amigos, nós temos que ter tato, cuidado, atenção, e Deus chama isso os seus líderes, para que façam e ajam dessa forma. Segundo, quinto, ele faz a obra com humildade. Depois, sexto, ele fala menos e ouve mais. Nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir o que as pessoas estão passando, quais são as dificuldades, né, que elas têm. E talvez, às vezes, apenas só de ouvir essas pessoas, de deixar a pessoa descarregar tudo ali que ela disse, e você não falou nada, nem deu uma direção ou uma resposta, né, ou uma solução ali para o problema, a pessoa termina e já diz assim, olha, muito obrigado pelo seu conselho. Você vai pensar, poxa, mas eu não falei nada. Ela só precisava de alguém que ouvisse ela e que representasse a Deus. E líderes de Deus, filhos de Deus, escolhidos para essa igreja, são como os ouvidos de Deus também, para curar, para inspirar e direcionar os seus membros. E queridos, o sétimo, ele respeita e honra os seus liderados. Faz parte então ali desse sexto que nós falamos de ouvir, estar atento às necessidades dos membros da igreja. Ele respeita e trata com humildade. Ele é uma pessoa que você vai ver nele as mesmas características de Cristo Jesus. E aqui voltando, nós vamos ver que o sexto privilégio de ser cristão está no versículo 20 e 21 de 2 Timóteo. Versículo 20 e 21. Se você tem na sua Bíblia, pode ser que você tenha numa outra versão, que ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Ele fala utensílios, tá? Você pode trocar essa palavra aí como vasos, tá? Você coloca vasos. De ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo não se purificar destes erros, será um vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Onde você tem a palavra utensílio, você troca por vaso, você vai entender. Romanos capítulo 9, versículo 21. Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aqui ele mostra que nós somos, se você pegar também Jeremias 18, 3 a 6, Jeremias 18, 3 a 6, vai dizer que nós somos esses vasos, que Deus é o oleiro, e Ele deseja trabalhar na nossa vida. E eu gosto quando ele coloca que como utensílios ou como vasos, você sabe que um vaso ele pode se quebrar. E às vezes eu até gosto quando eu me quebro, quando eu dou com a cara na parede, quando eu tento ser autossuficiente, quando eu tento achar que eu sou capaz de alguma coisa, sem Deus. Para eu poder entender que sem Ele eu não posso coisa nenhuma, que sem Ele eu não sou nada, sem Ele não haveria esperança, sem Ele não haveria direcionamento, sem Ele não haveria uma busca incessante de mudança nesse caráter para me aperfeiçoar, e um dia, pela graça de Cristo e pelo decreto de Cristo, eu seja uma pessoa santa aos seus olhos, e possa um dia ver a face de Deus. É desejo seu que Deus trabalhe na sua vida, que como um vaso nas mãos do oleiro, você possa ser quebrado, amassado ainda como aquele barro, e ser feito novamente, à semelhança daquele que te criou os nossos primeiros pais. E amigos, para encerrar, o sétimo privilégio, versículo 24, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Aí você vai ver no 25, fala ainda, disciplinado, com mansidão, com que se opõe na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Nós temos a graça de também sermos reconhecidos como servos de Deus. E quando eu lembro dessa palavra,
Eu lembro daqueles jovens, lá em Daniel, capítulo 3, 26, que quando Nabucodonosor vê que nada lhes aconteceu, ele os chama de servos do Deus Altíssimo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, Daniel, não, separei o texto, mas Daniel, capítulo 3, versículo 26. Se alguém já tem aberto aí, pode abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 16. Não, já deixei aberto aqui, ó, 3, versículo 16. Desculpa, 26. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e lhes livrou, os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Amém? Amigos, eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, como também lembro dos discípulos, quando estavam ali, em Atos, capítulo 16, versículo 17, quando eles estavam diante de uma mulher possuída, e essa mulher com esse espírito imundo chega e diz: olha, eu reconheço, vocês são servos do Deus Altíssimo também. Será que as pessoas têm olhado para mim e para você? E essa pessoa, quando ela olha para mim e para você, vai dizer assim: eu vi que você é uma pessoa diferente. Eu vi que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa. Eu vi que eu podia confiar naquilo que você fosse me falar. Olha, eu não sou de ouvir as pessoas, mas eu gostei de ouvir o que você me disse. Obrigado, viu? Você é um servo ou uma serva de Deus. João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Queridos, um servo obedece, um servo ele também serve, ele também segue ali ao seu instrutor, ao seu discipulador. Um servo também respeita e também admira aquele que é o seu discipulador, aquele que deseja ser um servo de Jesus Cristo. João capítulo 6, ele diz que de maneira nenhuma o jogará fora, e no último dia eu o ressuscitarei. Jesus ele não dispensa quem vai a ele com humildade, quem se coloca em prontidão de serviço, quem deseja se colocar diante dele para ser também um soldado, para quem deseja ser fiel, obediente, bondoso. Deus deseja que eu e você nos espelhemos na sua palavra, buscamos força nela e a direção dela e do Espírito, para que nós possamos vencer primeiramente o nosso eu. A primeira luta não é lá fora, a primeira luta é aqui dentro. A primeira luta é aqui, ó, no nosso coração. Depois, a luta é contra aquelas pessoas que querem nos fazer mal. Porque a maioria das vezes que nos machucamos por nossas atitudes e por nossas escolhas. Meu desejo aqui, queridos, é que nós lembremos dos 7 privilégios de ser um cristão, que está aqui, no capítulo 2 de 2 Timóteo. Que você possa lembrar que esse mesmo Deus que te fez, que te formou, e que já sabia que você existiria, Ele tem poder, capacidade tremenda de te restaurar, de te transformar, e ainda aqui, te dar a alegria que você tanto deseja, mas Ele deseja maior ainda, te dar aquela alegria que os justos, santificados, um dia terão, com o seu corpo glorificado e transformado, de ver a face do nosso Deus. Que Ele te abençoe, que Ele possa ser a tua inspiração para essa semana, você vencer mais uma vez, e dar toda essa glória e toda essa honra para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Oramos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Paizinho, porque nós queremos ser teus filhos e nós aceitamos, Senhor Deus, ouvir a tua voz e buscar essa transformação. Nós não estaríamos aqui, Senhor Deus, se não fosse a voz do teu Santo Espírito. Não estaríamos aqui, Senhor Deus, na tua presença, na tua casa. Ainda, Senhor Deus, olhando pelos olhos humanos, muitos vão dizer que é um lugar falho, de pessoas, talvez falhas, mas ainda assim, Senhor Deus, é o melhor lugar no mundo para os teus filhos estar, aqui na tua presença, na tua casa, nessa igreja. E nós queremos, Senhor Deus, a cada dia brilhar por ti,
A cada dia, Senhor Deus, sermos a inspiração e muitas vezes até a motivação de outras pessoas também quererem vencer, também quererem ter a sua vida transformada. Mas primeiro, Senhor Deus, faz a tua obra em mim, faz a tua obra em cada um de nós, Senhor Deus, para que nós possamos sentir essa transformação e depois, Pai, possamos sair com alegria, transbordando, Senhor Deus, de graça, para inundar o coração de outras pessoas desse amor e dessa misericórdia que o Senhor tem por nós diariamente. Nos abençoa, Paizinho. Essa semana nós não sabemos o que vem pela frente, mas ao vir à tua casa, ouvir a tua palavra, de uma coisa nós temos certeza: pode chover pedra, o que for, Senhor Deus, o Senhor irá nos guardar, o Senhor irá nos usar, e também o Senhor irá usar cada um de nós para abençoar outras pessoas. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço e o que eu te imploro. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, Senhor.